E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um chimarrão com farinha. Tá aqui um chimarrãozinho quentinho, trazendo para vocês as minhas leituras, que eu gosto muito, um hábito que eu estou voltando a adquirir com a ajuda desse projeto. E também falar dos jogos de terça-feira. Vamos ter Champions League, vamos ter o jogo de volta da Libertadores e Sul-Americana, temos campeonato chinês, então tá repleto de coisas aí para a gente conversar e trabalhar. Quero agradecer, como sempre, mais uma vez aqui os nossos parceiros, a Betfair, a WedBet, a MyBetSpace e o Bolsa de Aposta, que são os nossos parceiros aqui nesse projeto, estão sempre nos acompanhando. Você consegue ver eles aqui embaixo, aqui, isso, né? E na descrição do vídeo também tem todos os links para você abrir sua conta, para você testar. Diz que foi o pessoal da Get Up Trade que mandou e certamente eles vão fazer algo diferente para vocês. Beleza? Vamos lá então? Primeiramente, galera, como eu gosto de começar, de abrir a semana, eu gosto sempre de abrir a semana falando uma palavra mais, né? Aqui, Café com Deus Pai. Já falei várias vezes aqui, eu não sou nenhum tipo de religioso, não sou nenhuma pessoa que frequenta, que é assídua, mas eu gosto. Eu gosto da parte da filosofia, da fé. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em alguma coisa. E esses livros, tipo esse e entre outros, que instigam a gente a acreditar, a ter fé, isso é independente de religião. Independente. Então, tudo que eu for falar aqui, tanto faz se você é católico, se você é cristão, né? Se você é evangélico, se você é da Umbanda, se você não tem religião, mas você precisa crer em alguma coisa. Tá? Hoje, a palavra do dia é vença o medo. Eu vou ler a passagem aqui e depois o que ele relata aqui no livro. É surpreendente essa afirmação proferida por Jesus a Pedro, homem de pequena fé. Um homem que sai de um barco para andar sobre as águas tem pouca fé? Existe um profundo sentido nessa afirmação. Ao fazermos um contraponto com a passagem que nos é narrada no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. A Pedro, Jesus ordena que vá até ele. Ao centurião, declara que irá até a casa dele, onde o centurião se diz indigno de receber Jesus. Mas, com uma simples declaração de Jesus, o servo do centurião seria curado. A grande e incrível diferença entre o centurião e Pedro é que Pedro não sustentou sua fé. Isso não significa que Pedro não tinha fé. Simplesmente que o apóstolo duvidou e vacilou diante das adversidades. O que o fará realmente ter uma grande fé é quanto você vai confiar, considerar e sustentar a palavra de Deus dita a você e até o final. Então, aqui a gente está falando sobre ter fé e vencer o medo. Quem tem fé vence o medo. Quem tem fé não tem medo. Que sabe que independente do que está acontecendo, vai passar por aquilo confiando em Deus, confiando, tendo a fé, né? Então, queria que você refletisse um pouquinho sobre isso. Gostaria que essa palavra
chegasse até você, que te fizesse refletir, que você pudesse ter um bom dia em cima dessa ideia. Certo? Então, essa é a passagem de hoje aqui do meu livro. E agora nós vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje. Tá? Temos aqui bons jogos. Começando às 8h35, temos o Shandong Luneng e Chengdu Bader City pelo campeonato chinês. Olha só como o Shandong marcou nas últimas 10 partidas, marcou primeiro nas últimas 9, não perdeu em 9, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3, over 2,5 nas últimas 4. Então quer dizer o quê? É uma equipe muito ofensiva que vem fazendo um bom campeonato. Classificação. Shandong Luneng está ali na segunda colocação. Em 20 jogos, perdeu 3 somente. E em casa, é a única equipe que não perdeu nenhuma partida. Foram 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Faz uma campanha muito boa em casa e é por isso que eu separei esse jogo para a gente trabalhar. Foram 25 gols marcados e somente 5 sofridos. Vai pegar uma boa equipe, uma equipe que faz, teoricamente, uma boa campanha fora de casa também? Sim. Então acho que vai ter um jogo um pouco mais difícil. Essa odd ela é justa pelo confronto, mas acredito sim no Shandong fazendo pelo menos um gol em casa e a gente tendo possibilidade de trabalhar um 0-1 aqui nesse jogo com uma odd bem boa, tá? Hangzhou Greentown e Nantong Ziung, equipes que a gente acompanha. Olha a race do Hangzhou Greentown. São 4 vitórias seguidas. Marcou nas últimas 6, marcou 2 ou mais gols em 7, concedeu nas últimas 8, over 2,5 nas últimas 6, ambas marcam sim nas últimas 6. O Nantong também marca gols, marcou nas últimas 8, não perdeu em 8, concedeu em 8, não ganhou em 8. Over 1,5 nas últimas 8 e BTTS sim. Aqui pode ser um bom jogo, pessoal, para a gente trabalhar um possível 3-0 e também um 0-1. Se nos der padrão, nós podemos trabalhar um 0-1 aqui a favor do Greentown e depois dele fazer esse gol, ou até antes, dependendo da leitura de jogo, podemos trabalhar um lei 3-0, porque essa odd aqui vai estar legal. Acho que essa odd lá no 3-0 vai estar em torno aí de 15, 20, por aí. Tá? Bem interessante para a gente trabalhar, inclusive, quando o jogo tiver 0-0, certo? Temos o Shanghai Port jogando fora de casa. É um time que faz uma boa campanha. Até agora só perdeu uma partida em 20 disputadas. E essa partida foi em casa. Pasmem. Né? O Shanghai Port perdeu em casa o único jogo. Fora de casa ainda não perdeu. É uma equipe que vem muito bem, faz muitos gols, está com uma race incrível, né? Não é por nada que é o líder. E eu vejo aqui um jogo bem interessante para a gente trabalhar um possível 1-0. Tá? Difícil aqui um 0-3, porque o Xangai não costuma levar muitos gols, então acredito que o 0-3 pode ficar aqui perigoso, mas eu gosto do 1-0 nesse jogo. Pode ter uma odd mais esticada, mas se o Xangai der padrão, a gente certamente vai estar lá, tá bom? Aí temos aqui, pessoal, a Champions League. Esses jogos da Champions e da Europa League, eu só separei para me acompanhar. Algumas equipes a gente já está acompanhando nesse início, mas outras ainda não. Então, o FC Copenhague a gente acompanhou já o início nessa competição. Mas o Sparta Praga não, vai iniciar agora a campanha dele. Então é muito difícil, a gente não tem muitos dados aqui para que a gente possa comparar. Vai ser jogo para acompanhar, certo? Então eu nem vou me atentar muito aqui dentro, nem vou
olhar muitas estatísticas, porque nós não temos nada tão fidedigno. Temos o Copenhague a uma odd de 2,10. Temos o PSV Eindhoven contra o Sturm Graz. Tá? Também duas equipes que estão chegando agora na Champions League. Temos o Olimpia e Galatasaray. Esse time a gente acompanhou, viu que é uma equipe bem ofensiva, equipe boa. Joga contra o Galatasaray, que também a gente conhece. Mas e aí, como é que vai ser? Não sabemos. Aqui temos já o jogo de volta. Aí aqui já a gente consegue classificar para alguma ideia de jogo. Fluminense e Argentino Júnior. Fluminense perdeu o primeiro jogo, desculpa, empatou o primeiro jogo e precisa muito do resultado em casa. Eu acredito sim numa boa vitória do Fluminense. O Fluminense é um time que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, deu uma decaída, perdeu algumas partidas seguidas, mas agora alçou novamente e está fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro. E tem esse enfrentamento pela frente aqui contra o Argentino Júnior. Eu acredito sim que o Fluminense passe e pode nos dar um bom padrão aqui para um possível 0-1. Tá bom? Fortaleza e Liberdade. Aqui um time tradicional de Libertadores, de Sul-Americana, contra um Fortaleza que não é tão tradicional, mas que vem fazer uma boa campanha. Então, eu vejo aqui uma boa possibilidade do Fortaleza levar essa classificação, tá? Mas vai depender muito de como o Fortaleza vai entrar em campo. Tá? Acredito sim no Fortaleza em levar essa classificação, mas pega um time bem complicado aqui, que é o Libertad. Vamos ver como vai ser essa partida. O Fortaleza venceu o primeiro jogo. Deixa eu até conferir aqui como é que foi o primeiro jogo, mas acredito que o Fortaleza tenha vencido a primeira partida. Fortaleza e Libertad. É isso mesmo, Fortaleza venceu o primeiro jogo e nos dá essa condição aí de acreditar, né, no Fortaleza, de fazer bons jogos em casa, como tem feito, e passar por cima do Libertad na Sul-Americana. Temos o Internacional e River Plate, que surpreendentemente jogou bem lá na Argentina e leva o confronto a vivo, né? O Inter tomou uma virada, mas em casa vai bem, tem o apoio da torcida, né? A gente sabe como é que é. Mesmo sem querer dizer isso, né? Acredito que vai ser um confronto bem duro e o River Plate não vai ter facilidade, pelo que eu vi no primeiro jogo. O River Plate veio muito bem no Campeonato Argentino, mas o Inter parece que quer essa classificação. Vamos ver. Né? Vamos ver como é que vai acontecer. Um jogo que eu vou olhar mais de canto de olho aí. Tá? Temos o Defensa e Justiça e Emelec. Defensa venceu o primeiro jogo também, jogando fora de casa. E tem uma boa condição para passar por cima do Emelec. Fez uma boa campanha, uma boa fase de grupos. Vejo aqui um jogo bem interessante, com gols para os dois lados. E uma boa possibilidade de a gente trabalhar aqui a favor do 0-1, né, ou seja, contra o 0-1 do Defensa e Justiça, né, a favor do Defensa e Justiça, e contra ele também trabalhando o 3-0. Depende muito qual vai ser a postura do Emelec. E para fechar temos o Newell's Boy e Corinthians, né? Um jogo duro para o Corinthians, fora de casa. Acredito que vamos ter um jogo de poucos gols. Não vejo um jogo assim para muitos gols, porque são duas equipes que não costumam marcar muito. Então é um confronto que vai ser mais duro. Não sei se o Corinthians consegue passar, não. Newell's Boy vem bem no Campeonato Argentino e faz ali uma boa campanha, por mais que o Corinthians tenha vencido o primeiro jogo. Em casa, agora é lá na Argentina, então vai ser mais complicado aqui pro Coringão. Certo, pessoal? Então, esses são os jogos de terça-feira. Espero que tanto que eu falei aí, contei para vocês a respeito da leitura, de ter fé, de não ter medo, quanto à classificação dos jogos e o
planejamento das partidas, o que eu imagino em cada partida, possa te ajudar de alguma forma. Agradeço demais por estar aqui acompanhando, né, e curtindo o nosso trabalho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários, já se inscreve, dá o teu like, dá o teu dislike, né, que você preferir, mas esteja aqui com a gente, tá bom? Abraço, tamo junto, valeu, até a próxima!